Olá, boa noite, 6 em ponto. Hoje é quarta-feira, dia 3 de maio de 2023. Eu sou Sandra Pedrosa. Vamos aos destaques de hoje do TJ Minas Notícias, segunda edição. Órgão especial do TJMG se reúne em sessão extraordinária. Homem é julgado por matar a companheira e enterrar o corpo no local onde ele trabalhava. Casal deverá ser indenizado em R$180 mil por morte do feto em parto. Seminário no STF celebra bicentenário da primeira Assembleia Constituinte no Brasil. Você está acompanhando o TJ Minas Notícias, segunda edição. Órgão especial do TJMG se reúne em sessão extraordinária. As informações com a repórter Flávia Carneiro. Boa noite, Flávia. Boa noite, Sandra. Boa noite a todos. Desembargadores que compõem o colegiado aprovaram a autorização para o envio ao Poder Executivo de pedido de suplementação orçamentária para a Corte Mineira em 2023. A reunião presencial, conduzida pelo presidente do Tribunal, desembargador José Arthur Filho, foi realizada nesta quarta-feira na sede do TJMG em Belo Horizonte. O diretor executivo de Planejamento Orçamentário e Qualidade na Gestão Institucional do TJMG, João Vitor Silveira Rezende, explicou a solicitação de crédito suplementar ao orçamento. A autorização para encaminhar ao Poder Executivo pedido de suplementação orçamentária para fazer frente a despesas de pessoal, custeio e investimento no âmbito do tribunal. Esse pedido ele vai na direção de se adequar às demandas, às necessidades de despesas, de projetos, expansões de iniciativas que surgiram nos últimos meses. Trata-se de um movimento natural da administração pública, no sentido de que não há que se falar em autorizar despesas sem o devido lastro orçamentário. Então, o que a gente está fazendo aqui, na verdade, é viabilizar o lastro orçamentário para atender às necessidades previstas no planejamento de aquisições e gastos do Tribunal de Justiça. O pedido de suplementação orçamentária do TJMG será encaminhado ao governo do Estado e precisa ser aprovado pela Assembleia Legislativa de Minas. Do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Flávia Carneiro. Homem é julgado por matar a companheira e enterrar o corpo no local onde ele trabalhava. O repórter Marcelo Gomes de Almeida tem os detalhes. Boa noite, Marcelo. Boa noite, Sandra, e a todos que estão nos ouvindo. Nesta quinta-feira, no primeiro Tribunal do Júri em Belo Horizonte, será julgado um homem acusado de matar a companheira com golpes de picareta e de um pedaço de ferro na casa onde ele morava. O homem ainda enterrou o corpo da mulher no local onde ele trabalhava, no bairro Glória, região noroeste da capital mineira. O crime ocorreu em julho de 2022. A denúncia do Ministério Público ressalta que a mulher foi assassinada por motivo fútil, após uma discussão entre os dois por ciúmes. O casal mantinha um relacionamento amoroso há mais de 2 meses e era comum eles frequentarem a casa um do outro. Ele foi denunciado também por consumar o crime por meio cruel, já que na sua residência, após não concordar com o comportamento da mulher, ele aplicou diversos golpes de ferro e de picareta na cabeça e no corpo da vítima, enquanto ela estava sentada na cama. Ela sofreu traumatismo crânioencefálico e não resistiu aos ferimentos, conforme atestado de necropsia. Para o Ministério Público, o denunciado utilizou recurso que dificultou a defesa da vítima, uma vez que ela se encontrava em completa vulnerabilidade quando foi atingida pelos golpes. Após denúncia anônima, a polícia encontrou o corpo da mulher enterrado no depósito de materiais de construção, onde o companheiro dela trabalhava. Ele também será julgado nesta quinta-feira por feminicídio e, se condenado, pode ter a pena aumentada, pois o crime foi cometido contra a mulher por razões de condições de sexo feminino em contexto de violência doméstica. Direto do Fórum Lafayette, em Belo Horizonte, Marcelo Gomes de Almeida. Obrigada, Marcelo. TJMG apresenta programa de integridade a representantes do TRE Mineiro. Leila Diniz.
O programa de integridade do TJMG foi apresentado nesta terça-feira para representantes do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais. A reunião tratou de boas práticas instituídas de forma pioneira pelo Judiciário Mineiro. O programa é um conjunto de ferramentas políticas e de ações que tem o objetivo de manter a instituição em conformidade com as leis e com a ética. O TJMG é o órgão público pioneiro na regulamentação e na implantação das práticas anticorrupção instituídas por lei federal. Do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Leila Diniz. A seguir no próximo bloco. Casal deverá ser indenizado em R$180 mil por morte do feto em parto. E ainda, seminário no STF celebra hoje, bicentenário da primeira Assembleia Constituinte no Brasil. São 6h05. Voltamos em instantes. Aguarde. Casal deverá ser indenizado em R$180 mil por morte do feto em parto. As informações com Danilo Baião. Boa noite, Danilo. Boa noite, Sandra. Um casal será indenizado por danos morais por uma maternidade e uma seguradora no valor de R$180 mil devido à negligência no dia do parto que causou a morte do feto. A mulher ainda alega que a equipe médica demorou 12 horas para tirar o nascimento da barriga, o que poderia causar-lhe a própria morte. Já o hospital, em sua defesa, argumenta que não há provas nos autos de que seus profissionais tenham agido com negligência, imperícia ou imprudência, tese que não foi acolhida pelo juiz de primeira instância e nem pelo desembargador da 9ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça, desembargador Luiz Arthur Hilário. O magistrado se baseou em laudo técnico para concluir que houve negligência e imperícia dos profissionais com a mulher. Por isso, fixou o valor da indenização de forma a coibir a repetição da prática. Do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Danilo Baião. O Supremo Tribunal Federal promoveu hoje o seminário bicentenário da primeira Assembleia Constituinte de 1823. O evento foi dividido em 2 painéis. O primeiro sobre os fundamentos do constitucionalismo e da racionalidade jurídica, presidido por Marcos Vinícius Lustosa Queiroz, doutor e mestre pela Universidade de Brasília e professor do Instituto Brasiliense de Direito Público. O segundo painel debateu os momentos constituintes brasileiros, rupturas e continuidades, presidido por Maria Piá Guerra, professora adjunta da UNB. A abertura do debate foi feita pela presidente do Supremo, ministra Rosa Weber. A ministra falou sobre a importância da celebração desse centenário da Assembleia Constituinte e disse que a data é uma oportunidade para fazer um resgate da memória do país. Neste aniversário de 200 anos da Constituinte de 1823, o Supremo Tribunal Federal busca, como presente seminário, fomentar a divulgação da memória e o resgate de um momento de extremo relevo da nossa história constitucional. É imperioso preservar a memória das nossas instituições. É imperioso preservar a nossa história. Uma sociedade sem memória é uma sociedade sem imaginação e sem história. A Assembleia Constituinte de 1823, sem a menor dúvida, tem lugar de destaque na história constitucional brasileira. E nisso não há qualquer paradoxo. À vista, reitero, do vivo exemplo deixado, em contrapartida, pelos deputados constituintes, de compromisso inegociável com o trato da coisa pública, que, em qualquer circunstância ou época, se mostra apto a ilustrar as decisões do que o sucederam.
Também participaram da mesa de abertura do seminário os presidentes da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, e do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, além do ministro do STF, Gilmar Mendes. O seminário completo está disponível no YouTube, no canal do STF. CNJ e Ministério da Saúde trabalham para implementar política antimanicomial. Os detalhes com Renê Almeida. Boa noite, Renê. Boa noite, Sandra. O Conselho Nacional de Justiça e o Ministério da Saúde trabalham em parceria para implementar o fechamento gradual dos hospitais de custódia, conforme previsto há mais de 20 anos na Lei Antimanicomial e regulamentado pela Política Antimanicomial do Poder Judiciário. O trabalho conjunto prevê o alinhamento de fluxos direcionados a profissionais do Judiciário e aos de saúde para endereçar e qualificar encaminhamentos em cumprimento às leis, além da assinatura de um Plano Nacional de Desinstitucionalização. O tema foi discutido na última semana em reunião entre os órgãos. O objetivo é reforçar a estrutura de saúde pública para fazer frente às determinações da lei. Em vigor desde 2001, a norma veda a internação de pessoas com transtornos mentais em instituições com características asilares, como os hospitais de custódia. Ela orienta pela preferência ao tratamento em meio aberto, em serviços comunitários e em diálogo permanente com a rede de atenção psicossocial. A ideia é aprimorar os espaços para tratamento adequado àqueles que são inimputáveis, mas cometeram crimes ou delitos e estão em ambientes não apropriados para o cuidado em saúde. Da agência Rádio Web, Renê Almeida. 6h14. O TJ Minas Notícias, segunda edição, fica por aqui. Você pode acompanhar também o TJ Minas Notícias no YouTube, na íntegra e com imagem direto do nosso estúdio da Rádio TJ Minas. Acesse tjmg.jus.br. No final da página, há links de acesso à TV TJ Minas e à Rádio TJ Minas. E continue acompanhando a programação da Rádio TJ Minas. Uma excelente noite e até amanhã. Tchau.